Olá, tudo bem com você? Neste capítulo, vamos estudar o direito ambiental internacional. Começamos fazendo uma análise sobre os direitos humanos e o meio ambiente. A seguir, estudamos as conferências internacionais e os programas ambientais da ONU. E, por fim, é finalizado com uma análise do direito comparado, como é interpretado o direito ambiental no Brasil e como ele é estudado em outros países. Vamos lá? Vamos iniciar esse capítulo contextualizando como surgiu esse direito ambiental internacional. Esse direito internacional ele surge a partir da constatação de que o problema ambiental deixou de ser algo local, nacional, e passou a ter dimensões globais, dimensões internacionais. Porque os danos ambientais, eles não obedecem os limites geopolíticos estabelecidos. Ou seja, um dano ambiental ocorrido na Amazônia não se limita apenas ao território brasileiro. Ele vai afetar todos os países fronteiriços. Inclusive, devido ao ecossistema, outros países até mais distantes. Então, a questão ambiental tomou proporções globais. Com isso, começou a existir conferências internacionais sobre o tema, desde 1972, onde teve a Conferência de Estocolmo, com destaque para a Conferência Rio 92, que foi a grande conferência mundial sobre o assunto, e houve também pactos internacionais regionais, com o objetivo de melhorar a qualidade ambiental de uma região, como o Acordo Verde Europeu, que trata de diminuir o consumo de produtos descartáveis. A tutela ambiental, então, passou de ser um assunto estritamente local, estritamente nacional, e passou a ser um assunto internacional, com envolvimento de países, com envolvimento de empresas, ONGs, todo tipo de pessoa que tem interesse em preservar o meio ambiente. Por que isso? Porque o meio ambiente ele foi considerado, a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem, criada pela ONU, como um direito humano. Então, o meio ambiente passou a ter essa prerrogativa. Mas isso surgiu de uma hora para outra? Não. Os direitos humanos surgiram a partir de onde? Até a Revolução Francesa, não existia direitos humanos. Não existia direitos individuais e coletivos. A monarquia, junto com o poder religioso, exercia um absolutismo para manter esse poder e hegemonia dele. Com isso, com essa insatisfação popular, ocorreu a queda da Bastilha, no século XVIII. Houve uma revolta na França. Juntamente com essa revolta na França, nós temos a independência dos Estados Unidos, também que é um movimento para estabelecer esses direitos humanos. E com a queda da Bastilha, em 1789, houve a Revolução Francesa, e em 1791
há a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nessa declaração é criado direitos civis e políticos para os cidadãos, é marcado pelo movimento constitucionalista, que começa a se criar constituições limitando o poder do Estado e a atuação do governante, e se forma o Estado liberal. O Estado liberal, ele é marcado por ser um Estado que impede a atuação do Estado. O Estado ele tem uma obrigação de não fazer. Ele não pode restringir a liberdade, ele não pode restringir o direito à vida, ele não pode atuar de maneira a diminuir os direitos do cidadão. É marcado pelos direitos humanos de primeira geração. Esses direitos humanos de primeira geração são direitos com predominância dos direitos individuais. É o direito ao voto, o direito à liberdade, o direito à vida. Então, esses direitos humanos são os direitos de primeira geração. Com isso, com esse estabelecimento desses direitos, o Estado começa a tomar outras formas. O absolutismo do governante é substituído pela exploração da classe operária. Começa a luta de classes. Com esse movimento, esse, digamos, absolutismo burguês, começa a se originar revoltas que vai culminar no Estado social, que é a prevalência dos direitos sociais em detrimento dos individuais. O protagonismo deixa de ser unicamente do burguês e passa a ser do proletariado. Há uma mudança de poder. Em decorrência disso, constatado que apenas um Estado liberal não é o suficiente para satisfazer as necessidades da população, o Estado passa a ter obrigações. Quer dizer, ele deixa de ter uma obrigação de não fazer e passa a ter obrigações de fazer, de prestar serviços, de dar condições aos cidadãos de ter uma igualdade. Nós estamos aqui falando no direito de igualdade, que nos direitos humanos de primeira geração é uma igualdade formal. Nos direitos humanos de segunda geração, nós estamos diante de uma igualdade material. Então, esses direitos é tentar igualar os seres humanos. Estamos diante de uma equidade. Então, estamos tentando, o Estado tenta igualar esses direitos, esse acesso aos direitos. Isso foi chamado de direitos humanos de segunda geração. Uma coisa em comum, tanto do Estado liberal quanto do Estado social, independente do modelo de produção, seja o modelo capitalista, socialista ou comunista, o objetivo desses dois estados, desses dois modelos, era um desenvolvimento social e econômico. O meio ambiente sempre ficou. Não pode-se dizer que o meio ambiente ficou em segundo plano, porque o meio ambiente, os recursos naturais, eram considerados ferramentas para atender esse desenvolvimento. Era matéria-prima para atender o desenvolvimento social e econômico. Com isso surgiu uma crise ambiental. Então, esse crescimento socioeconômico, às custas
da dimensão ambiental. Nós já vimos que as dimensões da sustentabilidade é social, econômica e ambiental. Então, esse desenvolvimento socioeconômico às custas da dimensão ambiental causou uma grande perda. Ocorreram grandes tragédias ecológicas no decorrer dos tempos. Nós vemos acidentes, por exemplo, de Chernobyl, 1986, com a usina nuclear. Fukushima, 2011, outro acidente nuclear. Nós temos em nosso país a tragédia de Mariana, em 2015. Tudo isso veio a despertar essa preocupação ambiental. Mas antes desse período, antes dos anos 70, tem inúmeros problemas ambientais, de poluição, de acidentes que ocorreram em indústrias, derramamento de petróleo e outras coisas no mar, que vieram a causar isso. Então surge o conceito de proteção ambiental e surge como um direito difuso. Por que é um direito difuso? É um direito que todos temos, porém não é possível individualizar. Não existe um titular, todos são titulares. Se todos são titulares desse direito, quem que sofre o dano? Todos sofrem dano. Então, diante de uma tragédia ecológica, um acidente ambiental, todos sofrem danos. Então, ele passa a ser um direito difuso, que é impossível individualizar o seu titular. Diante disso, nós temos as ideias de gerações de direitos humanos. Nós temos que levar em conta que os direitos humanos, essas gerações, elas não substituem uma a outra, mas elas se cumulam. Quer dizer, inicia os direitos humanos de primeira geração com o Estado liberal, que são direitos individuais, direitos civis, direitos políticos. É constatado, percebido, que eles não conseguem atender todos os anseios da sociedade. Então, não se sobrepõe, mas se iguala a eles o Estado social, que são os direitos coletivos, os direitos sociais e os direitos trabalhistas. Quer dizer, aqueles direitos individuais, eles são ampliados para atender essa parcela da população que não conseguia exercer os seus direitos. Com isso, é constatado também, isso já no século XX, que os direitos humanos de segunda geração também não conseguem atender todos esses anseios. Então surge esses direitos de solidariedade ou de fraternidade. Dentre eles está o direito ao meio ambiente, que passa a ser um tema muito forte desde então. O direito à paz, à autodeterminação dos povos, esses direitos difusos, todos eles se encaminham para um propósito único, um propósito definido, que é o bem-estar dos seres humanos. Então, essas dimensões, elas não se sobrepõem nem substituem, mas elas se aliam para atender essa necessidade, que é o bem-estar dos seres humanos. Então, é aí que os direitos humanos, porque o meio ambiente passa a ser um direito humano. Como já falado outras vezes, sobre o desenvolvimento sustentável, ou sobre a dignidade da pessoa humana, existe vida humana ou mesmo animal, uma vida digna
sem qualidade ambiental? É difícil, porque nós, seres humanos, estamos inseridos nesse ambiente e precisamos da natureza para ter uma boa vida. Para manter a nossa saúde, precisamos de água de qualidade, um ar de qualidade, alimentos de qualidade. Estamos isso falando dos recursos naturais. Nós já vimos também que o meio ambiente não é só o meio ambiente natural. Tem o meio ambiente do trabalho. Quer dizer, um local de trabalho salubre, adequado, respeitando as normas. Tem o meio ambiente cultural. Nós, seres humanos, somos animais culturais, estamos inseridos numa sociedade, precisamos desse convívio social. Então, quer dizer, um ambiente conflituoso tira o bem-estar do ser humano. Existe também o meio ambiente artificial. As cidades precisam ser estabelecidas, criadas de maneira sustentável, de maneira que o ser humano que habite nela possa conviver com a natureza, com os outros animais, de maneira harmoniosa. De que as pessoas não passam a viver às margens da sociedade nos centros urbanos. Então, tudo isso leva a um propósito comum, que é o bem-estar do ser humano. Por isso, essas gerações de direitos humanos, elas se aliam, elas se unem para um único propósito. Isso surgiu do nada? O que você acha? Não, né? Isso surge a partir de onde? Começam discussões sociais sobre o tema e culmina nas conferências ambientais. Isso culminou nas conferências ambientais da ONU. São grandes conferências mundiais. Quer dizer, o meio ambiente, o direito ambiental, nós já mencionamos que ele é multidisciplinar. Então, além de se relacionar com outras áreas do direito interno, veja, nós já falamos sobre bens, sobre ato administrativo, sobre crimes ambientais. Tudo isso é vinculado ao direito ambiental. Várias disciplinas. Existe também o direito ambiental internacional. Quer dizer, como os países vão se relacionar internacionalmente com relação a esse tema ambiental. Com esse reconhecimento dos direitos difusos, o direito internacional passou a ter uma visão mais globalista e não apenas para adequar, abordar as questões geopolíticas. O que isso quer dizer? O direito internacional, ao longo dos anos, ele foi considerado uma área de estudo para fazer relações entre nações. Ele disciplinava como as nações iriam se relacionar através de tratados internacionais, de conferências, pactos bilaterais, pactos multilaterais. Ele se resumia a isso. Agora, quando é constatado que o problema ambiental é algo global e precisa ser tomada medidas para conter isso, o direito internacional ele amplia o seu campo de atuação, deixando de ser algo só, algo entre estados, e passa a abordar essa questão. Porque a questão ambiental ela deixa de ser algo somente estatal e passa a envolver a sociedade civil, grandes empresas internacionais, organizações não governamentais.
Então, há todo esse envolvimento dessa questão ambiental. Antes de 1960, poucos dispositivos tratavam sobre proteção ambiental. O que mais tinha era regulações internacionais para a exploração dos recursos naturais. Isso existem vários dispositivos para a exploração da baleia, exploração da Antártida. Então, em 1972, na Conferência de Estocolmo, o foco era a proteção ambiental. O foco dessa conferência deixou de ser a exploração do recurso natural, que eram de outras conferências, de outros tratados internacionais, era esse o foco, e passou a ser a proteção ambiental. Só que isso, durante essa conferência, isso mudou essa discussão. Os países do hemisfério sul, o mundo é dividido entre hemisfério sul e hemisfério norte, e economicamente o hemisfério norte é mais desenvolvido. Nós temos América do Norte, Europa, Ásia. São países mais desenvolvidos em detrimento do hemisfério sul, que nós temos América do Sul, África, Oceania. São países economicamente mais frágeis, países em desenvolvimento. Com isso, na Conferência de Estocolmo, a proteção ambiental visava impedir que o desenvolvimento econômico degradasse o meio ambiente, porém, o hemisfério sul queria se desenvolver. Durante a conferência, chegou a se cogitar a um direito de destruir a natureza para o progresso econômico. No relatório final dessa conferência, foi consolidado que era necessário criar um sistema de proteção ambiental internacional. A partir daí foi iniciado alguns programas para a proteção do meio ambiente, programas internacionais, nível da ONU. Então, esse direito de destruir a natureza era algo muito preocupante. A defesa dos países do hemisfério sul era de que, se os países do hemisfério norte se desenvolveram às custas dos seus recursos naturais, por que nós não podemos? Apesar de já fazer quase 50 anos da Conferência de Estocolmo, esse ano de 2022 faz 50 anos, o discurso não mudou muito. Nós vemos no noticiário que o desenvolvimento, que as palavras ainda são nessa direção. Nessa foto, tirada em setembro de 71, na sede das Nações Unidas, marca a assinatura da convocação para a Conferência das Nações Unidas, que seria realizada em Estocolmo, e o cartaz dessa conferência. Então, nessa Conferência das Nações Unidas, ela instaurou o que seria o direito internacional ambiental. E começou a proliferar documentos sobre essa temática, incentivando os países a tomarem medidas sobre esse tema.
Após essa reunião, após a conferência, se iniciaram vários programas internacionais, dentre eles o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o PNUMA, não PNUD, PNUMA. Depois dessa conferência, vejam, 1972, em 1982 foi realizada uma nova conferência, passado 10 anos, em Nairobi, no Quênia. Essa conferência tinha como objetivo avaliar os resultados da conferência anterior, é ver o que aconteceu. Evoluímos a respeito disso? Os planos estabelecidos em Estocolmo foram aplicados? O que foi percebido é que eles foram parcialmente aplicados. E os resultados até este ano, 82, não foram satisfatórios. Apesar disso, de não ser satisfatórios, o Brasil teve uma grande evolução, que é a nossa Política Nacional do Meio Ambiente de 81. Então o Brasil avançou no tema, apesar de ser contra as manifestações realizadas em 72, em Estocolmo. O representante brasileiro chegou a falar que o Brasil tem muitos recursos naturais e que nós precisamos de dólares e empregos. Então que as empresas poluentes podem vir para o Brasil. Foi muito impactante essas palavras. A Conferência de Estocolmo, ela concluiu no seu relatório conclamando que todos os governos e povos do mundo assumirem individual e coletivamente a sua responsabilidade histórica, de forma a assegurar que o nosso pequeno planeta seja transmitido às futuras gerações em condições que garantam a vida e a dignidade humana para todos. Apesar do conceito de desenvolvimento sustentável, essa ideia de desenvolvimento sustentável ainda em 82 não estar definida, já era um embrião disso, que era de transmitir às futuras gerações condições que garantam a vida e a dignidade. Lembrando que o desenvolvimento sustentável, esse conceito, essa definição, veio a ser criada só em 1987 com o relatório Brundtland. 10 anos ainda depois da Conferência de Nairobi, é realizado a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também chamada de Rio 92, Eco 92, Cúpula da Terra, Cimeira do Verão ou mesmo Conferência do Rio de Janeiro. Nessa conferência, que o conceito de desenvolvimento sustentável, lá do relatório Brundtland, foi incorporado pela ONU e passou a fazer parte dos documentos oficiais da ONU. E um dos principais resultados dessa conferência foi a conscientização da sociedade desses problemas socioambientais. Perceba que o foco deixou de ser os problemas ambientais e passou a ser socioambientais. A preocupação não era mais só um desenvolvimento econômico, mas passou a ser socioambiental. A dimensão social e ambiental. Dessa conferência do Rio de Janeiro, de 92, surgiram vários documentos que
passaram a delinear, a nortear o desenvolvimento sustentável. Surgiu a Agenda 21, que estabeleceu metas para o século XXI. A Declaração do Rio, Declaração de Princípios sobre Floresta, a Convenção sobre Diversidade Biológica, a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas. Vejam, essa Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, ela surgiu em 92, mas em 97 veio a original Tratado de Quioto, que estabeleceu limites para os gases de efeito estufa, e o Acordo de Paris de 2015, que os países se comprometeram a diminuir essas emissões. Tanto o Tratado de Quioto quanto o Acordo de Paris foram resultado dessa conferência do Rio de Janeiro. Também houve a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, que se percebeu que a exploração dos recursos naturais, exploração da agricultura, das indústrias, começaram a ocorrer desertificações em várias áreas do mundo. E isso precisava ser combatido. Em 2002, em Joanesburgo, África do Sul, foi realizada uma nova conferência. Então se percebe que a cada 10 anos são realizadas essas conferências. Foi chamado de Rio Mais 10. A importância do Rio de Janeiro foi tão grande, a Conferência de 92 do Rio de Janeiro. Foi a maior conferência até então, ambiental. E essa conferência, ela marcou de forma... As duas anteriores tiveram menos relevância para o direito ambiental internacional. E o Rio de Janeiro passou a ter muito mais relevância, porque ele estabeleceu documentos e agendas para o desenvolvimento sustentável. Então, foi chamado de Rio Mais 10 e teve por objetivo apurar se essa Agenda 21 estava sendo efetivada pelos Estados. A Agenda 21, ela tinha como objetivo o desenvolvimento sustentável das três dimensões clássicas: dimensão social, econômica e ambiental. Ela estava sendo realmente efetivada, aplicada pelos Estados? Foi percebido que avançou, mas não o suficiente. Então, nessa conferência, a Agenda 21 foi, pode-se dizer, substituída pelos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que estabeleciam 8 objetivos: acabar com a fome e a miséria, oferecer educação básica de qualidade a todos, promover a igualdade entre sexos e autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, malária e outras doenças, qualidade de vida, garantir a qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente, e estabelecer parcerias para o desenvolvimento. Percebe-se que a Conferência de Joanesburgo ela teve outro rumo. Nas conferências anteriores, o foco era a preservação ambiental. Na Conferência de Joanesburgo, o foco mudou para o desenvolvimento social. A maior parte dos objetivos são dos objetivos sociais, tendo o meio ambiente, a questão ambiental e a questão econômica em segundo e terceiro plano. Então, desde a Conferência de Joanesburgo, se viu essa necessidade de aproximar os direitos humanos com o meio ambiente, sem afastar a questão do progresso ou do desenvolvimento.
Em 2012, foi realizada outra conferência no Rio de Janeiro, chamada de Rio+20, que tinha por objetivo estabelecer um compromisso político do desenvolvimento sustentável. Foi constatado que era necessário uma cooperação global em prol desse desenvolvimento. Com isso foram realizados inúmeros debates para tentar alcançar esse desenvolvimento sustentável. Desta conferência surgiu um documento chamado O Futuro que Queremos, e em 2015 foi editada a Agenda 2030, ou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que compilou a Agenda 21 e os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio para uma agenda nova com data limite para a sua aplicação. Então nós vemos nessa linha do tempo que essas conferências internacionais iniciaram em Estocolmo, 72, Nairobi, 82. Nesse meio tempo teve o relatório Brundtland, e no Rio de Janeiro, outra conferência em 92, o Tratado de Quioto em 97. Em 2002, Joanesburgo, Conferência do Rio de Janeiro em 2012, a Agenda 2030, estabelecida em 2015, e já está marcado para Estocolmo 2022, uma nova conferência internacional para marcar os 50 anos das conferências sobre esse tema. Programas ambientais das Nações Unidas. Com destaque, tem dois programas ambientais. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD. Todos eles são alinhados com a Agenda 2030. Porque se é um programa ambiental e de desenvolvimento, eles têm que estar aliados com os objetivos do desenvolvimento sustentável para atingir estes objetivos, estabelecidos pela própria ONU, nas convenções internacionais. O PNUMA tem sede no Quênia, na cidade de Nairobi. Participam dele 193 estados e é a principal autoridade global sobre a agenda ambiental. Ela promove a implementação da dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável e é a autoridade defensora do meio ambiente no mundo. Atua principalmente nas mudanças climáticas, desastres e conflitos, gestão dos ecossistemas, governança ambiental, questões químicas dos resíduos químicos, sobre eficiência de recursos e estudo sobre o meio ambiente. 77 desses 193 países que compõem o programa se comprometem a financiá-lo. Então é um programa de caráter mundial com essas atribuições. No Brasil, esse programa atua para promover o desenvolvimento sustentável através da educação ambiental, com informações sobre esses acordos, programas e conhecimento científico para o cumprimento da agenda global. Então, ele tem por esse objetivo a proteção ambiental e o desenvolvimento através dessas formas de informação e educação. O PNUD ele atua em 170 países. Ele tem um foco diferente do programa do PNUMA. Ele alinha o seu trabalho às necessidades do país, ele colabora com o desenvolvimento das políticas, habilidades de liderança, capacidades institucionais e resiliência.
para erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades e exclusão social. Ele trabalha, o PNUMA trabalha com informação e educação para o meio ambiente, e o PNUD trabalha para o desenvolvimento de políticas sociais. Ambos programas trabalham compartilhando as experiências que eles percebem em nações, nas nações distintas, para o desenvolvimento do país em que eles estão atuando. O PNUD foi criado em 1965, o PNUMA foi criado em 1972. E o PNUD é financiado pelas doações dos Estados-membros da ONU, do setor privado e das comunidades. Então, o PNUMA há um comprometimento de 177 países e o PNUD é através de doações voluntárias. Agora vamos fazer uma comparação de como atua o direito ambiental, esse direito ambiental pelo mundo. Não tem como abordar o direito ambiental pelo mundo inteiro, é uma matéria muito ampla, muito vasta. Nós não podemos compará-lo como atua o Brasil e como atua alguns outros países. A denominação Direito Ambiental Internacional foi reconhecida pela Conferência do Rio de Janeiro de 92. Até então, existia esse reconhecimento de um direito internacional ambiental. Então, o meio ambiente fazia parte desse ramo internacional. Mas ele passou a ser direito ambiental internacional, quer dizer, o direito ambiental passou a ter essa dimensão global a partir de 1992. No Brasil, o direito ambiental ele é um ramo autônomo. Tem princípios, regras próprias, e devido ao seu caráter de direito fundamental, os outros ramos pode-se dizer que eles se subordinam ao direito ambiental, porque ele tem a característica de ser sistematizador. Ele articula os outros vários tipos de elementos, as outras áreas do conhecimento, as outras áreas do direito a ele. Em outros países, o direito ambiental ele não é um ramo autônomo, mas ele faz parte do direito administrativo. Como, por exemplo, na Espanha. A maior parte dos países europeus, Itália, França, todos eles, o direito ambiental faz parte do direito administrativo. O direito ambiental tem por foco a preservação ambiental. Agora, o direito administrativo, o foco dele é a atuação do poder público, os interesses do poder público. Então tem focos diferentes. Esses outros países eles não conseguem desvincular isso. O Brasil já foi desvinculado. A agenda ambiental e os programas ambientais da ONU estabelecem objetivos, mas eles não determinam o que deve ser realizado para alcançá-los. Isso faz parte da autodeterminação dos povos. Os países têm a autonomia para gerir o seu meio ambiente de maneira independente. Então, os países, eles criam suas políticas, planos, sistemas para gerir seus recursos naturais, mas ficam sujeitos à opinião pública, nacional e internacional, se estão atingindo esses objetivos da Agenda 2030. Você acompanha os noticiários, você percebe que
todo ano o Brasil é criticado pela postura que toma diante da proteção ambiental. Os outros países, as outras nações, criticam essa atuação do Brasil na proteção ambiental. E muitos dizem, eles não têm o direito de falar isso. Através desse direito ambiental internacional, nós percebemos que isso é uma questão global. E pelo meio ambiente ser algo que não respeita fronteiras, influi a todos, e devido também a tratados internacionais da ONU, os países signatários realmente têm direito de criticar as posturas negligentes do governo brasileiro. Resumindo, então, foi vista a evolução dos direitos humanos, como passou de primeira geração, segunda geração, até os direitos humanos de terceira geração, onde tem o meio ambiente como parte desses direitos humanos, como o meio ambiente se relaciona para o bem-estar do cidadão. As conferências ambientais da ONU, realizadas nesses últimos 50 anos, em Estocolmo, Nairobi, Rio de Janeiro, 2 vezes, e Joanesburgo. Os programas ambientais da ONU, o PNUMA e o PNUD, um voltado para a proteção ambiental, o outro voltado para o desenvolvimento, e como cada país lida com a questão do direito ambiental. Alguns como matéria autônoma do direito, outros como parte do direito administrativo. E aí, o que você achou? Percebe que é uma matéria muito ampla, muito vasta e tem muito a se estudar. O objetivo não foi exaurir a matéria, mas sim introduzi-la para você expandir os seus estudos. Continue estudando. Até a próxima aula.